Olá! No capítulo anterior, você descobriu diversas maneiras de viabilizar a nossa arte. Hoje, vamos discutir o papel da cultura na formação do cidadão. Eu luto na cultura porque eu acho que falta ainda a cultura ser considerada como investimento no ser humano, porque nós estamos investindo na nossa sociedade. A gente trabalha com gente, a gente trabalha com pessoas. E isso deve ser encarado como investimento. E que as pessoas passem a olhar a cultura como um elemento formador mesmo, que forma a criança. Porque todo mundo tem que preservar a sua história, né? O que nós somos hoje? Nós somos o que nós construímos e o legado que nós temos dos nossos antepassados. E eu luto muito para que a população da minha cidade, ela se aproprie da sua identidade cultural, o que ela não faz. Eu acredito que o papel da cultura é que ele venha o mais cedo possível, né? Que ele venha no crescimento da criança desde lá do bebê, né? Do engatinhar, assim. Se não for possível, que ela chegue em algum momento na vida dessa criança, desse adolescente, porque ela transforma. Ela mostra o belo, mas não só na forma de, não só como um atrativo, porque a arte em si, principalmente o circo, né? É uma arte que atrai. Então, pelo belo, você pega a criança, o adolescente por ali. Depois que ela está ali dentro, vem a disciplina, vem sim um pouquinho do rigor, vem a questão do diálogo, do entender, que através daquilo ali você desenvolve outras questões. Tem um ditado que diz que de pequenino que se torce o pepino, né? Trabalhando com criança bem pequena, eu vou formando, é como se fosse uma escultura que eu estou fazendo. Eu estou formando o caráter da pessoa. Se a professora da escola pegar essa criança, pegar o adolescente, levar para ver uma peça de teatro, ela vai ter um ponto de referência. De outro lado, se a sociedade familiar, a casa, o lar, houver um incentivo do pai, da mãe, de um irmão, de uma tia, todos nós somos responsáveis pela formação daquele indivíduo que vai se tornar aquela criança. E a formação de uma criança é composta por inúmeros fatores, e entre eles, e de forma atuante e significativa, com a cultura. Inclusive, eu posso até citar um artista plástico que aos 18 anos foi visitar um museu, saiu, ele era pedreiro, ele saiu, sentou-se no banco, chorou de tanta emoção por ter vivenciado aquela beleza plástica do museu, e naquele instante ele já desenhava, obviamente, mas ele era pedreiro. Ele optou por ser artista e por trabalhar, por estudar, por exercer a profissão de artista plástico dentro da área de pintura. Este artista é Sarro, hoje reconhecido mundialmente. Então a cultura é um agente modificador, sim, ele tem influência, sim. Nós só precisamos de uma estrutura um pouco mais sedimentada, né? Para que isso seja estimulado com muita frequência, constantemente, e que a gente possa trazer cada vez mais novos talentos. Há tempos, cultura e educação caminham juntas na formação humana. Essa estreita relação revela um rico aprendizado, onde sábio é aquele que faz dessa oportunidade um lema. Eu entendo que quem tem algum espaço cultural, seja a TV, que é o meio que eu posso falar melhor, mas seja outros meios, rádio, jornal, quando você está frente a um público, você tem uma responsabilidade. O conteúdo, ele tem que ter qualidade, né? E isso a gente percebe hoje, né, muito esse papel da cultura como formador do cidadão. Você olha hoje até propostas de ensino nas escolas, nas EMFs, usando circo, usando teatro, ou seja, usando a cultura como forma
de passar um conteúdo. Eu trabalhei no São Camilo durante 10 anos, na Associação Pio Lanteri, e eu entrei lá, na verdade, para fazer um estágio. No início eu ganhava uma ajuda de custo, que era ganhava passagem de ônibus para ir para lá só. E eu acho que é uma motivação maior de você ver a resposta de como a arte, no caso o teatro, entrava na vida dessas crianças e adolescentes, e como a resposta dessas crianças e adolescentes eram muito rápidas, né, e muito maduros pela idade que eles tinham, e como essa transformação se dava de uma maneira assim, muito bonita mesmo. Como que esses textos e as discussões formadas pelo teatro abria a possibilidade daquelas crianças de verem o mundo. Tudo que é novo assusta, né? Então, assim, quando a Secretaria de Educação conta com a gente para fazer uma atividade dentro de uma escola, como a contação de causos, o catira, né, as cantigas dentro das escolas, há 3 anos atrás parecia uma coisa meio estranha, né? Mas isso foi virando um hábito e o próprio profissional, o professor, o diretor, o coordenador pedagógico, acaba hoje exigindo que a gente vá para dentro das escolas. E aí acontece uma coisa que na sociedade brasileira não é comum, né? Infelizmente, que é assim, a ação cultural ela tem que estar junto, num paralelo com a ação educativa. Eu tenho um projeto aqui no meu espaço, na minha escola, que chama Arte que Educa, né? Com a pastoral aqui da Igreja Santo Antônio. Essas aulas são gratuitas, né? E foi um projeto que partiu do Grupo Capoeira Brasil, porque se a gente pedir apoio para a cidade, existe toda essa burocracia. Então, eu acho que eu tive apoio dos meus alunos, dos pais dos meus alunos também, e estou levando e vou até o fim. Olha, eu acredito assim, que eu tenho uma missão em cumprir com a capoeira. Então procuro resgatar a criança, o jovem, o adolescente através da capoeira. A nossa escola trabalha na formação de cidadão para o caminho do bem, né? Eu que viajo o mundo inteiro através da capoeira, lá fora a capoeira está no currículo escolar, entendeu? E aprende a nossa história do Brasil, as aulas são em português. Eles aprendem, eles valorizam, mas tem bons capoeiristas lá fora, então nós temos que tomar cuidado. E aqui no nosso país, é o que de fora, lá as artes que vêm de fora são mais valorizadas que as nossas próprias culturas, entendeu? Que seja capoeira, frevo, entendeu? Cinema, teatro, então tem que ser valorizado. Acho que tudo que faz parte da nossa cultura tem que ser valorizado e visto com outros olhos, né? Eu acredito que quando eu faço uma estética teatral, quando eu elaboro um texto de teatro, quando eu elaboro... eu estou preocupado com uma interferência no outro, né? E essa interferência no outro, ela é para produzir questionamento. Então, esse questionamento me leva a ver coisas de formas diferentes, né? Então, eu acho que a arte faz isso, ela promove as questões. Para a arte não existem fronteiras, somos todos iguais. É da natureza humana excluir, é da natureza artística incluir. O idealizador, o Marcos Frota, ele me chamou para garimpar crianças em situação de risco da região de Jundiaí. Não só Jundiaí, Campinas, enfim. E na época foram atendidas 1.800 crianças nessa situação de vulnerabilidade social. Porque você pensa 1.800 crianças, mas você tem 1.800 famílias. Então, a princípio, eu tive muito receio. Depois, tudo aconteceu, foi muito interessante, enquanto a Petrobras esteve por perto, e a Unicirco acabou. Eu me vi tão envolvido na situação que eu falei,
espera um pouco, claro que eu não vou abraçar 1.800 crianças, mas na cidade de Jundiaí eu já vi alguns talentos e vi alguns meninos que eu já tinha, não eu, mas o trabalho com o circo já tinha resgatado de algumas situações do social precário, né? Enfim, escuro. E aí nós trouxemos esses meninos e dissemos, vamos abraçar isso e adotar, né? Nós conseguimos segurar alguns meninos, ex-Unicirco, eles continuam trabalhando técnicas circenses, estão completamente fora da possibilidade da violência, né? Enfim, virou a trupe Pling, ela surge assim. O continuar me trouxe justamente a prova de que esse abraçar as 1.800 crianças foi positivo, que foi legal eu encarar isso e ver alguns resultados. Uma dúzia de meninos que estão hoje com a gente são os 1.800. Antigamente as pessoas achavam que deficiência tinha que ser tratado como idiota ou como criança o resto da vida. Esse trabalho que já existe há 15 anos foi para realmente formar público. As pessoas que vão assistir os meus trabalhos já sabem que não vão ver uma coisa piegas ou que acentue a deficiência. O que eu quero mostrar são as possibilidades dessas pessoas. Então ninguém vai ver lá musiquinha da Xuxa ou do Rebolation, esse tipo de música, que eu acho que tem que ser para hora de lazer, não para trabalho profissional. Não tenho nada contra, mas é no lazer. Essas pessoas vão ouvir Milton Nascimento, Villa-Lobos, vão ouvir Elis Regina, vão ouvir Ney e outros, né? Que são a base cultural desse país. Esse povo mudou a mentalidade, né? Com suas músicas e com sua atitude. Eu acho que o que me faz muito pensar em cultura é mudança de atitude. Dança significa disciplina, em qualquer lugar do mundo, seja ela clássica, contemporânea, né? Nós não estamos buscando inclusão? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Tratá-los de forma igual. Se eu vou trabalhar com um bailarino profissional, ou que seja um amador dentro de uma academia, eu vou exigir disciplina deles. A mesma coisa das pessoas com deficiência. Vai levar bronca? Vai levar bronca quando necessário. Vai levar elogio? Vai quando merecer. O tratamento, para mim, não tem diferença, porque a questão de quem é deficiente e quem não é deficiente já não existe mais para mim. Né? Somos todos iguais. Ou somos todos normais ou somos todos deficientes. Agora na mão. Vai, linha reta. Anda. Não é para ir para cadeira. Vai, linha reta. Entendeu? Quer fazer? Uhum. Beleza? Uhum. Tá bom. Eu acho que o papel da arte, no meu caso a dança, né, é o resgate da cidadania dessas pessoas. E quando uma família tem um filho portador de qualquer necessidade, ela não imagina que ele possa ir ao palco como a mãe que tem uma menininha ou um menino e põe no balé. Ninguém imagina que essas pessoas possam ir ao palco e mostrar um trabalho digno e adequado. Né? Então esse é o meu retorno. As pessoas já entenderam que eles são capazes. E muito. Eu diria, em muitos casos, muito mais do que pessoas ditas normais. Eu diria em quase todos os casos. Has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels and not the O Projeto Guri é um projeto sociocultural.
né, onde nós trabalhamos com a inclusão de crianças e adolescentes através do ensino coletivo da música, né? Então a gente visa atender essas crianças, assim, eles não precisam, até é importante a gente frisar isso, que as pessoas acham muito que o Guri é um projeto que só trabalha com alunos em situação de risco, mas ele é aberto para todas as crianças que queiram fazer parte do Guri, né? Eu vejo bastante amigo meu, tipo, que ficava assim, tipo, ficava na rua, só de bobeira, assim. Aí veio pra cá pra pegar um instrumento pra tocar. Só que aí eles preenchem esse vazio que tem, assim, tipo, na rotina deles, eles vêm aqui, eles, tipo, começam a estudar música, aí eles preenchem esse vazio. E aí, aos poucos, tipo, os compromissos vão mudando, porque eles se interessam mais por música clássica. O objetivo da inclusão com a música é fazer com que essa criança possa desenvolver concentração, integração de grupo, socialização, sensibilidade e a música pela música, né? Independente se ela vai ser um virtuoso amanhã, um músico, enfim, mas ela precisa de todos esses... de tudo isso para que ela seja um bom profissional na área que ela vai atuar. Antes a gente tinha, a criança tem que conhecer toda a parte erudita da música e depois se ela vai passar para o popular, né? O importante é que a gente estabeleça um padrão. Hoje a diretoria educacional repensou isso. E por que não, se naquele polo, naquela cidade onde a adesão é maior por viola caipira ou violão, por que não podemos, então, partir disso e depois fica mais fácil você inserir e mostrar outros veículos culturais para essa criança? O que é importante é a gente fazer com que essa criança perceba a música e a ligação que ela tem com as outras artes. Porque quando eu falo de um período de música, eu também falo de um período da história, de um período da literatura, de um período das artes plásticas, enfim. Então, é criar esse fio condutor com as demais expressões artísticas. Eu acho que o que se resume o Projeto Guri é afeto, carinho, união e amizade. Que, tipo assim, o Projeto Guri fez um enorme bem, tipo assim, pra mim. Um beijo, um abraço, um toque ou simplesmente um sorriso. Essas demonstrações de afeto estão cada vez mais raras, mas a arte é transformadora. Resgatando nossa cultura, resgatamos também nossa sensibilidade. O meu papel aqui na escola é trabalhar, em primeiro lugar, a afetividade da criança. Porque a criança, ela precisa ter sensibilidade para tratar as outras pessoas. No mundo de hoje, a gente está dando muito valor à tecnologia, à ciência e deixando de lado coisas importantes como a sensibilidade, o lado humano das pessoas. É o ideal, né? Quando eu digo essa frase, o ideal é que a arte seja o condutor de uma sociedade mais humana, né? Porque a gente está perdendo, e isso não sou eu que vou falar, isso é claríssimo o que está acontecendo. Hoje a gente mal pode, às vezes, tocar no outro, que já é uma agressão, né? O olhar, a gente às vezes olha para alguém, a pessoa já se sente ofendida, e às vezes a gente estava reparando no brinco ou numa outra coisa, né? As pessoas hoje estão muito armadas. O que está acontecendo? Crianças pequenas, alunos de escola matando colegas, matando professor, criança matando pais. Então, isso tudo está virado de ponta cabeça. Por quê? Porque não foi tratada a sensibilidade, o lado humano da pessoa. Essa é a nossa ideia, assim, é da gente mudar o meio social através desse vínculo da arte, que é o vínculo da sensibilidade. A música, ela é o meio que eu uso para trabalhar essa sensibilidade. Porque a arte é uma coisa que vai direto para a alma. Então, quando eu canto com uma criança, o canto vai direto para o coraçãozinho dela.
E o Cena Cultural termina aqui. E como disse Tama Seguda no primeiro capítulo do nosso documentário, a arte é a caligrafia da alma. Então, esperamos que a arte invada a sua alma e a partir de agora você escreva uma nova história.